O nosso corpo ele consegue produzir uma série de gorduras, mas tem dois tipos específicos que a gente não consegue produzir. E a gente chama essas gorduras de ômega 6 e ômega 3. Isso quer dizer que se a gente não ingere essas gorduras, depois de um tempo a gente pode ter deficiência dessas substâncias. E nesse contexto da alimentação, cada vez mais estudos mostram que é muito positivo ter uma ingestão boa de ômega 3 e reduzir a quantidade de ômega 6. Então, de forma prática, a gente ouviu muito falar da ingestão de óleo de peixe ou do próprio peixe como uma fonte de ômega 3. Mas a gente tem formas alternativas de fazer isso numa dieta vegetariana com uma boa eficiência. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou desenhar aqui para você perceber como é que funciona essa correlação. Nós temos a ingestão do ômega 6, que nós vamos abreviar como W6, que é um nome técnico que a gente usa, e o ômega 3, que vai ser o W3. Então o que acontece? Essas duas gorduras, quando a gente ingere, elas não estão prontas para uso. O nosso corpo vai precisar transformar em outras substâncias. Então o ômega 6 vai ser transformado numa substância chamada ácido araquidônico. E o ômega 3 vai ser dividido, vai ser transformado em duas substâncias. A gente abrevia como EPA e DHA. O nome desses elementos é bastante comprido, então para a gente basta saber que é EPA e DHA. E o que acontece? Quando a pessoa ela ingere o peixe ou óleo de peixe, ela ingere diretamente o EPA e o DHA. Quando a gente ingere a linhaça, por exemplo, que é uma boa fonte de ômega 3, a gente está ingerindo o próprio ômega 3. Isso quer dizer que nosso corpo vai precisar fazer essa transformação do ômega 3 para a sua forma ativa, que é o EPA e DHA. O que acontece é que existe uma enzima chamada delta 6 desaturase. E essa enzima ela é responsável por fazer essa conversão, tanto do ômega 6 para o ácido araquidônico, quanto do ômega 3 para o EPA e DHA. Só que essa enzima gosta muito mais do ômega 6. Isso quer dizer que se você fizer uma ingestão muito alta de ômega 6, você prejudica a conversão do ômega 3 para a forma ativa. E é por conta disso que existe uma recomendação para que você tenha uma certa proporção de ingestão de ômega 6 para ômega 3 na dieta. Então essa proporção, a princípio, se a gente for pensar em termos de excelência, em termos de escolhas, seria uma proporção de 3 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. Então a gente pode escolher na nossa alimentação óleos que têm uma proporcionalidade melhor. Porque só para a gente ter uma ideia, hoje, da forma que a população mundial se alimenta, existe uma grande desproporção disso. Tem estudos que mostram que muitos indivíduos chegam a ingerir 20 a 30 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. Então a gente deveria encurtar essa correlação. Mas existe uma ideia que a gente tem observado, que é o fato de incentivar a pessoa a usar mais ômega 3. Ou seja, ela tem uma ingestão de ômega 3 para 6 que deveria estar aqui, ela está aqui. Então a ideia é tentar aumentar isso aqui para deixar mais proporcional. Mas de forma prática, o que eu vejo que dá mais efeito não é isso. É, dessa correlação longe, você abaixar o ômega 6. A proporção vai ficar a mesma no final das contas, só que o que acontece é que você vai ter muito mais habilidade, muito mais dessas enzimas disponíveis para fazer a conversão do ômega 3 para suas formas ativas. Então é interessante que a sua dieta não seja rica em ômega 6 e tenha mais alimentos ricos em ômega 3. Então com isso a gente consegue fazer uma ótima proporção e manter uma boa conversão do ômega 3 nas suas formas ativas.